Para a gente poder iniciar esta conversa, eu preciso explicar para vocês como se formam as ondas, tá certo? As ondas nada mais são do que energia que vai viajando através do mar. Essa energia, ser liberada em superfície. Ah, já tem uma pergunta aqui de Lias Salat Atin. Professor, e se acontecer um terremoto acima de 7 nessas condições atualmente a ilha, o que aconteceria? Vamos fazer o seguinte, nesse caso, eu vou explicar mais à frente, tá? Eu vou anotar aqui, já passou. Bom, terremoto acima de 7. Vamos tentar fazer as perguntas com base no que eu estiver falando, tá bom? Essa eu anotei, mas a próxima vamos tentar focar, e a gente vai fazendo isso aí, tá bom? Vamos lá. Primeira questão do que é a onda, tá? Então, uma onda é uma energia que ela pode ser liberada na atmosfera, por exemplo, tipo uma tempestade, uma mega tempestade, etc. Pode provocar ondas altas, pode provocar a formação de ondas, e ela pode também ocorrer por debaixo do oceano, né? Que no caso são as ondas provocadas principalmente pelos abalos sísmicos, ou por impactos, né, que podem também ser provocadas. Bom, qual a diferença entre essas ondas, né? Então, a gente tem a onda de superfície, sobre a superfície, provocada pelo movimento atmosférico, e nós temos, portanto, a energia liberada pelo movimento tectônico ou por erupção vulcânica, que é esse aí onde a gente está querendo chegar. As de superfície, você consegue visualizar logo. Eu acredito que todos já devam ter assistido algum filme que começa a chover bastante, vem uma tempestade e vem aquelas ondas imensas, aquelas ondas enormes. Então, elas são visíveis porque elas são pressionadas por conta do vento. É essa animação que vocês estão visualizando aí. O vento ele vem se aproximando e vai formando a onda, né? Ela forma um movimento cíclico. Então, quando esse vento ele sopra, ele cria, portanto, uma fricção sobre a superfície, fazendo girar na mesma direção. Bom, essa altura da onda, ela vai depender de 3 fatores principais, tá? A formação desse movimento cíclico vai depender de 3 fatores. A força do vento, quanto mais rápido, maior é a capacidade de formar a onda, tá certo? Vai depender também da duração do vento, né? Então, se os ventos forem constantes, eles podem provocar, né, pequenas ondulações na superfície, e na medida que vai aumentando a distância da superfície da água, você tem a formação, portanto, de mais ondas, ou das ondas, que é o chamado efeito cumulativo. Tá? Nesta animação, que eu vou passar agora de novo para tentar explicar para vocês, ele vai ilustrar isso que eu estou pontuando. Eu vou voltar aqui, ó. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o vento, formando, portanto, um movimento cíclico, tá certo? Formando as ondas. Quanto mais forte o vento, a força do vento, maior é a formação da onda, mais alta ela fica. Isso ocorre principalmente, pessoal, naquela região de forte diferença de pressão atmosférica. Bom, na medida que ela se forma, ela vai criando uma maior amplitude do espaço do choque do vento na água, sobre a água, criando, portanto, cada vez mais ondas elevadas, tá certo? Então, quanto mais constante. Ela tem duas durações, ela tem dois direcionamentos. Elas podem se anular, se vem em sentido contrário, elas se anulam. Tem até um filme bem legal que ilustra isso, tá uma embarcação aqui, e de repente eles atormentados aqui por conta das ondas e tal, e aí vem outra onda. Bom, eles sofrem no começo, mas depois ficam a calmaria, tá certo? Então pode ocorrer isso. Agora elas podem também ser cumulativas, elas podem ser construtivas. Então eu tenho uma onda menor, vem uma outra e vai formando uma maior, tá certo? Então, essa interação, chamada de construtiva, é responsável por boa parte do processo das ondas que ocorrem na formação que vai estar ocorrendo. Bom, uma questão que merece relevância é quando você tem a formação da crista, na medida em que você vai diminuindo o tamanho, né, da onda. Tem um vídeo, esse vídeo está completo.
Aí eu vou para o outro aqui, ó. Então, o que é que nós temos aqui em termos de imagem? Quando essa onda ocorre próximo do litoral, né, ela então tem um comportamento diretamente afetado, tá certo? Quando ela tem a combinação dos fatores. O vento, a junção de duas ondas, a anterior, ela ganha uma maior força sobre a que estava nela até chegar na área de quebra, tá certo? Ela vai perdendo força a partir desse alinhamento. Aí tem duas observações que merecem destaque. Veja bem, a primeira, deixa eu só passar aqui, ó. Então, quando eu tenho uma parte do talude extensa, então a onda se forma e traz poucos efeitos, a sua energia, para a parte litorânea. Vamos citar um exemplo aí da região do Sudeste. Se a gente pegar a imagem de satélite, a gente vai ver uma plataforma continental mais extensa. Já no caso do Nordeste brasileiro, a plataforma continental tem uma distância menor. Então, neste caso aqui, vem a energia e essa onda, quando ela vai quebrar essa rotação dela aqui, então ela vai formar aquela crista, que é esse ponto de quebra aqui, ó, é o que nós visualizamos. Por isso que quando vocês assistem algum filme sobre grandes ondas, etc., você vai observar, principalmente sobre tsunami, você vai observar que tem um efeito de retorno da água para depois você ter um avanço da água. Então, porque ela vem sendo alimentada assim, ó, como se fosse uma escada rolante, tá certo? Então, tem a plataforma longa, ondas de menor energia, por exemplo, na região sudeste, plataforma curta, onda de maior energia. O delta pode causar um tsunami provocado por explorações para afundar a parte da ilha? Natália está perguntando, deixa eu só destacar aqui a pergunta de Natália. Eu não consigo destacar nesse, né? Eu tenho que ir para o outro aqui, eu estou com duas telas. Vamos destacar aqui, eu não sei se eu vou conseguir agora que eu apertei, mas Natália fez uma pergunta bem legal, tá certo? Com relação se o delta pode provocar. Veja bem, eu vou explicar mais adiante que, com relação a outras formas de se formar essas ondas gigantes, que são a de liberação de energia interna, ou por tectonismo, ou por impacto provocado por um movimento vulcânico, etc., você tem também a necessidade de se gerar uma força, né, uma energia. E, nesse caso aí, uma grande massa, né, rompendo, que a gente chama de colapsando, sobre aquela parte do delta, sobre extravasando o talude insular, que é o talude da ilha. Nós temos no continente o talude continental, nas ilhas o talude insular. Quando sobrecai, como ele tem essa queda, um outro detalhe importante, que no caso da ilha, vocês podem observar na imagem de satélite, ele não é tão íngreme, o talude. Ele é mais ou menos assim, ó, ele é mais ou menos no sentido meio que quase horizontal, né? Ele é meio assim. Isso implica o quê? Serviria como se fosse um escorrego, né? Quando o material ele colapsa, ele vai de uma vez, tá? Então ele tem isso aí provocaria o quê? Poderia provocar um impacto. Agora resultaria em uma formação de um tsunami que chegaria aqui? Não, só o delta não, tá? O que a gente vai trabalhar são as outras hipóteses. Eu não sei se, deixa eu só perguntar aqui se vocês estão conseguindo ouvir esse áudio, tá bom? Se vocês estiverem conseguindo, se vocês conseguirem ouvir o áudio, me informe aqui, sim ou não, com relação a esta animação aqui, que ele vai explicando. Não, tudo bem, Pludon, eu vou botar esse vídeo depois, vou fazer uma animação do PowerPoint e vou colocar num canal do YouTube, tá? Aqui está explicando o caso que ocorreu na Indonésia, em que uma estudante, a partir de uma aula de geografia, ela observou o retorno, e ao observar o retorno, ela avisou as pessoas e conseguiu salvar os pais e as pessoas que estavam próximas, né? Porque esse é um movimento cíclico, tá certo?
O que ele está mostrando aqui, falando aqui, é que as formações, né, dessas ondas, elas ocorrem de forma cíclica. Então, tem a primeira que vem e depois vem uma outra, tá bom? Agora, o que é importante deixar bem claro, com relação a esse tipo de evento catastrófico, agora ele está mostrando o deslizamento que ocorreu no Alasca, de um bloco que se rompe e provoca a formação de grandes ondas. A de origem vulcânica é apenas 5% a probabilidade de ocorrer, tá certo? Já começa por aí. Então, ele está. Depois, quando vocês forem acompanhar, se não estiver ouvindo, eu vou botar no vídeo, tá? Vou botar no canal do YouTube essa animação, tá bom? Tá falando agora do Krakatoa, do século XIX, que foi catastrófico, tá bom? Isto não significa, e é importante deixar claro, que tem a mesma característica em La Palma. O número aí está mostrando 5% apenas são de origem vulcânica. O que é que nós vamos visualizar aqui? Vamos tentar verificar se, com relação ao Cumbre Vieja, do que está ocorrendo, eu já recomendo, tá? Tem um vídeo no canal do YouTube que eu já postei lá sobre a formação da ilha, como é que essa ilha se formou nos tempos geológicos, né? E como ela está a sua estrutura agora, né? Então, ela tem dividida em duas partes, né? A parte norte da ilha, que é essa que vocês estão visualizando em amarelo, é uma parte que ela está estável, não há possibilidades científicas de ocorrer um grande evento aí. Já a parte sul é uma parte instável, a parte mais jovem, foi a parte que foi formada recentemente, nas últimas erupções. Tá bom? Então, o que nós vamos tentar falar aqui é ver qual a relação entre probabilidade e possibilidade. Então, eu vou apontar 5 probabilidades e 5 possibilidades, tá bom? Para que ocorra, no caso, um movimento desse. Essa animação que vocês estão visualizando, essa parte aqui, tem no meu canal do YouTube, mas também tem o vídeo completo da National Geographic, tá bom? E além disso, eu compartilhei com o pessoal uma monografia de TCC, uma pesquisa acadêmica, em que o geólogo, ele trabalha com essa hipótese, tá? E a gente vai contextualizar justamente que seria o rompimento dessa área aqui. Tá? Então, essa animação ele vai contextualizando, vai explicando. Eu recomendo que vocês assistam a que eu postei, que eu editei, que está no canal, porque eu faço um comentário em rodapé, tá certo? Essa linha que ele está trabalhando aqui, eu vou só retornar um pouco para poder explicar, que no vídeo que eu boto sempre é mais rápido. Ó, essa linha aqui, então nós temos, nesse vulcão, nós temos várias crateras chamadas ductos, tá certo? Como se fossem saídas, né? Inclusive, esse derramamento que está ocorrendo agora está formando esse ducto, tá certo? Esses ductos. E quem já fez o trabalho de ciências na escola, em que o professor colocava as minhocas, né, numa terra e pedia para que você observasse, você deve se lembrar que elas vão cavando pequenos túneis, como as formigas também, tá certo? Então, esta ilha, ela possui esses vários túneis. Os terremotos que estão ocorrendo nessa região agora, o que é que eles estão fazendo? Ontem eu peguei um registro, né, de que em uma área de deslocamento tem aumentado um pouco. Precisa ficar em observação. Não é que vai ocorrer nada, tá bom? Mas é que pode ocorrer. Aqui você tem, em 1949, a erupção que produziu no flanco do Cumbre Vieja, foi essa daqui que ele está apontando. Ó. Observe que neste caso aqui, ó, ocorreu dos dois lados, tá certo? Logo, a gente vem trabalhando com a questão das comparações. Se ocorreu em um lado, em um movimento de erupção, ocorreu de um lado, pode ocorrer do outro, tá certo? Não tem essa máxima de que não vai ocorrer. Essa ideia de leitura exata, né, dos estudos geológicos não tem fundamento, na minha avaliação, tá certo? Em 1971 ocorreu em Tenegue, nessa região aqui, em que você tem principalmente essa expansão que ocorreu para cá. Bom, vou deixar passando aqui, ó. Então, o que é que nós temos aqui, para quem está agora?
Nós temos o bolsão magmático, aqui a gente tem uma placa oceânica se chocando, né, na parte continental, uma reativação, liberação de energia, os ductos, onde fica concentrado o material magmático, ele pode ser ativado. Quando ele é ativado, ele vai expelir o material, aqui tem a rocha, ele expele o material magmático e, dependendo das condições, aí um detalhe importante para quem já está acompanhando, né? Lembra quando eu estou falando da questão do aquecimento para aquela imagem de satélite? Aí eu ainda não tinha destacado isso aqui nas outras, tá? Mas observe aqui, ó, eu vou voltar mais um pouco, ó, uma representação em que mostra o aquecimento e, portanto, a possibilidade de rompimento, de ruptura, né? Então, essa animação